Eclesiástico 17, 25. O André perguntou para nós se tem coisa na nossa vida que não está dando certo, amém? Todos nós respondemos que tem, não é verdade? Mas que mesmo quando as coisas não estão dando certo, a canção nos ajudou na oração e nos diz que mesmo sem entender, porque Deus, eu não entendo Deus, mas quero te louvar, Senhor, mesmo sem entender. Nós acabamos de ler lá no Salmo 107, que Deus enviou a palavra para quê? Para curar-nos. A palavra de Deus tem, dentre tantas missões, curar. E o curar na palavra significa também a mesma expressão de libertar. E Jesus curou aquele homem que estava endemoniado, e Jesus o libertou. É o mesmo significado da palavra curar e libertar. Então o Senhor nessa noite, Ele nos convida e vai enviar a sua palavra para me curar, para me libertar, para te curar e libertar, mesmo sem entender, mesmo se aquilo que o Senhor nos traz na palavra talvez não venha em direção àquilo que eu queria ouvir. Fala para esse irmão, mesmo que você não queira ouvir algumas coisas, é necessário para a sua salvação. Fala para esse irmão, Deus está preocupado com a sua salvação. Eclesiástico 17, versículo 25. Amém? O tema dessa pregação é: no arrependimento e na conversão. O arrependimento e a conversão agradam o coração do Pai. Amém? Encontraram aí? Diz o seguinte: converte-te ao Senhor e abandona os pecados. Suplica diante de Satanás, e quando ele vem do deserto, cheio do Espírito Santo, ele diz o seguinte: convertei-vos e crede no Evangelho. Não é isso? Na quarta-feira de cinzas? Quem já recebeu cinza na cabeça aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Não basta só receber cinza, hein, gente? E a igreja fala para nós no tempo de penitência: crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. Olha que interessante, né? Eu estava me perguntando esse dia, convertei-vos e crede no Evangelho. Será que não era mais interessante dizer primeiro assim: acredita no Evangelho e se converte? A frase é o contrário. Para que haja do meu e do teu coração também uma predisposição. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, começa a mudar de vida e acredita no Evangelho. Porque o Evangelho vai dando passos, vai te mostrando caminhos. A palavra começa dizendo para nós: converte-te ao Senhor. Então, significa que precisamos estar constantemente em conversão, em mudança de direção, em mudança de vida. Mas são duas ordens para nós. Primeiro, converte-te e abandona os pecados. Fala para esse irmão assim: toda vez que eu me converto, eu preciso abandonar o pecado. Não tem como me converter abraçando os mesmos pecados, gente. O Senhor está dizendo para mim e para você: converte-te e abandona os pecados. Suplica diante do Senhor e atenua a ofensa, diminui as ocasiões de pecado. Algumas traduções vão dizer: suplica diante da face dele e atenua a ofensa. Versículo 26: volta para o Altíssimo. Fala para esse irmão: volta para Deus nessa noite. Volta com tudo para Deus nessa noite. Por que você acha que o Senhor está perguntando para nós, ou ordenando, né? Volta para o Senhor, volta para o Altíssimo. Dá uma olhadinha aqui. Porque nós temos uma facilidade tremenda
em se afastar da presença de Deus, gente. Gente, eu e você, cada ser humano da face da terra, é com duas coisinhas nós estamos deixando Deus de lado. Padre Pio, na oração dele, uma oração muito linda, dizia assim: fica comigo, Senhor, se o Senhor não ficar comigo, eu vou te trair de novo. Padre Pio, um homem que tinha o dom da bilocação, estava em dois lugares ao mesmo tempo, um homem que flutuava, um homem que parou o avião de guerra na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia: fica comigo, Senhor. É uma canção que diz isso, né? Fica comigo, porque se o Senhor não me ficar, eu te traio já já, Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala: fica comigo, Senhor, porque eu te traio facinho, facinho, Senhor. Fala para ele: fica comigo, Senhor. É 2 segundos, eu e você estamos abandonando a Deus, gente. Volta para o Altíssimo. Só pode voltar quem se afastou, sim ou não? Então o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: Ísio, volta para o Altíssimo, porque eu também tenho uma facilidade tremenda em abandoná-lo. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: volta para Deus hoje. Nossa, Ísio, mas foi muito bom ontem. Olha, Ísio, mas foi muito bom ontem. Olha, Ísio, mas eu passei. Sim, ontem já passou, glória a Deus, vencemos o ontem, mas ainda tem o hoje. E eu preciso voltar para Deus hoje. Eu preciso voltar para Deus agora. Eu preciso voltar para o Altíssimo agora. Voltar para o Altíssimo agora. Aleluia. Volta para o Altíssimo e desvia-te da injustiça, que é um pecado. Olha que interessante, desvia. Se aqui tem injustiça, aqui tem um pecado, eu preciso fazer o que então? Desviar. Fala para esse irmão: o que você tem feito? Você tem desviado do pecado ou tem passado por cima dele? Pergunta para esse irmão. Desvia quer dizer muda de direção. Se você está vendo um obstáculo, muda de direção. E às vezes nós falamos: não, eu sou bom mesmo, vou nessa direção, ninguém me tira. E aí, por que o Senhor fala isso? Desvia, quer dizer muda de rumo, muda, converte, porque senão nós podemos cair naquela injustiça, porque senão nós podemos cair naquele pecado. Aleluia. É preciso ter a coragem para fugir do pecado. Vira comigo aí. Vamos lá no versículo, capítulo 21, do mesmo Eclesiástico aí. 21, 1. Diz a palavra: filho, pecaste, não tornes a pecar. E pede perdão pelas culpas passadas. Foge do pecado como da serpente, porque se dele te aproximares, ela te morderá. Seus dentes são dentes de leão, que aos homens tiram a vida. Toda transgressão é como uma espada de 2 gumes, sua ferida não tem cura. Olha o autor continuando falando sobre o pecado. Filho, pecastes, não torne a pecar. E pede perdão pelas culpas passadas, porque nós temos uma tendência também, né? Eu sou fraco, eu não consigo mudar. Eu já caí nesse pecado 200 vezes. Eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo. Fala para esse irmão: você não é assim mesmo não. Para com isso. Você tem o Espírito Santo. Pecaste, não torne mais a pecar. Ontem nós ouvimos nós estávamos em Cândido Mota lá, na casa de uns irmãos. E aí nós ouvimos falar de um bispo, Dom Lázaro, falecido da nossa diocese, antes do Dom Antônio. Diz que o homem era arretado. Diz que quando ia confessar com ele, chegava lá alguns jovens, algumas pessoas para conversar com ele. Comunhão, né? Alguns entravam na fila da comunhão, né? Alguns entravam da fila para a comunhão e falavam assim: pode sair daqui. Você toma vergonha na sua cara, porque ele via, a pessoa não queria se converter. Aí um dia chegou no confessionário e falou para ele assim:
Ô padre, né? Ô Dom, eu tô com uma crise de fé, né? A gente não tem muito isso? Vira moda, tem coisa que vira moda. Ele falou assim: isso é frescura, rapaz. Você se converte. A crise só foi aquele segundo, já acabou, nunca mais ele teve crise de fé. Tem coisa que a gente vai acomodando, as pessoas vão passando a mão na nossa cabeça e a gente não quer mudar de vida. Fala para esse irmão: joga essa crise fora, joga essa síndrome de Gabriela fora. Não, sou assim, Senhor. Nasci assim, coitado de mim, ai que dó de mim. Às vezes quando a pessoa não tem dó de nós, nós mesmos falamos assim: tadinho de mim, estou com dó de mim. Fala para esse irmão: toma jeito. Eita, glória a Deus, né? Senão a gente vai, gente do céu, pecastes, não torne mais a pecar. É para mim, é para você isso hoje. E pede perdão pelas culpas passadas. Não é verdade que depois que nós temos o encontro com Cristo, gente, e a gente vai lembrar do nosso passado, né? Aquela primeira confissão, que depois da conversão da gente, do processo de conversão, ela é fantástica, né? A primeira confissão nossa depois do batismo no Espírito Santo, coitados padres, é coisa de 3 horas. A gente vai juntando, a gente vai anotando um caderninho, vira folha. Padre, eu fiz isso, pequei isso, falei disso, roubei disso, fiz isso, pecado disso, daquilo. Pede perdão pelas culpas passadas. Eu acredito que foi assim com você também. Tinha coisas que estavam pesado em nós, que nós fomos lembrando ao longo da caminhada, e nós lembramos depois de alguns dias: padre, eu vim confessar isso, que era lá de trás, quando era moleque ainda, também cometi esse pecado. Perdão, pedir perdão pelas culpas passadas. Pergunta para o seu irmão: como é que está a sua confissão? Porque senão a gente vai carregando peso, gente. A gente vai carregando culpas passadas. Olha aqui: pedir perdão pelas culpas passadas. Sábado mesmo eu vim aqui com o padre ao divino, que graça. Confessar, precisamos confessar. Pedir perdão pelas culpas passadas, né? A gente fica até, como diz Paulo, constrangido de tanta misericórdia de Deus dentro do confessionário, né? Porque a gente esperava uma surra que a gente merece, e aí Deus vem com misericórdia: eu te absolvo de todos os seus pecados. Constrange a gente, fala: pelo amor de Deus, temos que tomar um jeito. Foge, olha o versículo 2: foge do pecado como foge da serpente. Fala para esse irmão: você tem uma serpente de estimação na sua casa lá? Né? É para fugir. A hora que a gente vê cobra, a gente foge. Você fica no sinal de alerta, sim ou não? Falou que você, por exemplo, se você for num sítio e as pessoas disserem: olha, aqui lá no sítio ali tem muita cobra, viu? E se você vai num pomar, se você vai em alguma parte do sítio, você fica atento, porque já te falaram que ali tem cobra. É para fugir. Não é para fazer que nem Adão e Eva, ficar conversando com serpente. Ele vai te enganar. Fala: se você conversar com o diabo, ele vai te enganar. Fala para esse irmão: se você conversa com a serpente, dá lado para a serpente, ela vai nos enganar. Porque ela é astuta. Ela tem papo, a bicha é veaca. Do que você gosta de conversar, ele vai te oferecer conversa. Tem assunto demais, Satanás. Com Satanás nós não podemos brincar. Que tem até doença, né? Ele não precisa, mas ele vê algo, ele pega a coisa que é dos outros. Ele não precisa. Tem as suas fraquezas, outras fraquezas no namoro, no noivado. Isso, como que eu vou fugir? É isso mesmo, cada um de nós temos as nossas fraquezas. Nós precisamos descobrir quais são as nossas fraquezas em nós e fugir da situação de pecado. Fugir. Quando nós não nos conhecemos, irmãos, nós achamos que somos fortes, é um passinho para a gente cair. Fugir do pecado. Ah, vamos sair hoje na balada. Ah, hoje eu não vou não. Olha, fiz um churrascão aqui. Olha, tem bebida a tapa. E você está lutando para largar a bebida. Não vai, se você for, você vai beber. Perde o churrasco, mas não perde a salvação. Porque tem gente que vai te testar. Nós temos amigos, entre aspas,
que se você estiver largando da bebida, o cara vai comprar aquela uma que você mais gostava, vai deixar da temperatura que você mais gostava, e quando você chegar, ele vai no portão levar aquela bendita. Tudo isso para testar. Está compreendendo? Fala para esse irmão: Satanás vai te tentar de todo jeito. E aí nós precisamos estar atentos. Isso, mas vai falar que eu sou careta. Glória a Deus, é melhor ser careta de Deus do que perder a salvação. E agora você está indo para a igreja, hein? Vixe, agora vai virar padre, vai virar freira. Não sai mais com a gente, né? Tudo isso, astúcia de Satanás para nos tirar a graça de Deus. Virou as costas para a família. Imagina quando a gente estava no mundão, a gente não via a família também passar o final de semana inteiro na bagunça, ninguém falava nada. Agora que está indo nos encontros, domingo, segunda ou dia de retiro, nossa, a gente vê mais, fala, vê sim, vamos na igreja, você vai me ver lá. Eu também quero te ver lá. Verdade ou não é? Aí a gente começa a virar o patinho feio. Fala, olha para o patinho feio que está do seu lado, você está parecendo um patinho feio, né? Diferente em casa, mas você está lutando pela sua salvação e pela salvação da nossa casa, não é verdade? Fala para esse irmão: você não é o patinho feio, não. Você é o cisne da história. É o cisne. Porque nós não somos criados para esse mundo. Algo grandioso demais nos esperando, que é o céu. Mesmo sem entender, preciso. A canção não diz talvez, se eu quero. A canção, ela é afirmativa. Ela diz: preciso te seguir. Fala para esse irmão: nós precisamos mesmo seguir Deus, não tem outro caminho. É algo de vida ou morte, é preciso. Eu tenho isso comigo. E acredito que você também. Por isso estamos aqui juntos todo domingo e toda segunda-feira. E outros dias da semana, né? Foge do pecado. Foge. Porque se te aproximar dela, ela te morderá. Seus dentes são como os dentes de leão, que aos homens tira a vida. Olha só. O pecado tira a vida. Romanos 6, 23 já vai falar sobre isso, né? O salário do pecado é a morte. E quando eu e você nos aproximamos do pecado, nos aproximamos da serpente, nós recebemos a morte. Pega comigo Romanos 13, de 11 a 14. Faz favor aí. Romanos 13, de 11 a 14. Pergunta para esse irmão assim, enquanto você vai achando aí, Romanos 13, de 11 a 14. Pergunta para ele: o que é a serpente na sua vida? O que é a serpente na sua vida? Né? Para uns a serpente vai ser o adultério, o roubo, a mentira, a fornicação. Romanos 13, 11. Diz o seguinte, Paulo aos Romanos: tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, de despertar do sono, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Olha o que Paulo está dizendo aos romanos, irmãos. Tanto
quanto mais sabeis em que tempo estamos, já chegou a hora de acordar. Não é verdade que muitas vezes nós já dissemos para os nossos amigos, ou já dissemos para nós, quando nós estamos assim, ou um professor na sala de aula: acorda para a vida, não é assim? Ei, acorda para a vida. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você também: olha o tempo que nós estamos vivendo, gente. Olha, os tempos são maus, os tempos são difíceis. Olha como a família está sendo atacada, gente. Olha como a moral está sendo atacada. Olha como a ética está sendo atacada. É hora de acordar. Tudo que é sagrado está sendo apedrejado. Tudo que é sagrado, estão tentando colocar nas nossas cabeças que o que é certo está errado, e o que é errado é certo. Ei, é hora de acordar. Você já reparou como o cristão ele está virando como se fosse... O cristão virou o bruxo da história? O cristão é o que está errado, o cristão é o que é o acusador, o cristão é o que vai contra. Você já reparou como as coisas estão acontecendo e as coisas estão afunilando? Você já reparou que o caminho está estreito? Pergunta para esse irmão: você reparou que o caminho está estreito para quem quer seguir Jesus? Eu te faço uma pergunta, uma afirmação, nem pergunta. Se o caminho não está ficando estreito para mim e para você, alguma coisa de errado tem. Então nós estamos andando no caminho largo, porque para o cristão é para ficar estreito. Se as coisas estão indo de vento em polpa aí, reflita e pergunta para o Senhor: o que eu estou fazendo, Senhor, que eu estou indo do caminho largo? Porque as coisas estão se afunilando. As coisas estão se afunilando. E São Paulo vai falar para a comunidade: acorda, acorda tu que dormes, é hora de acordar, pois a nossa salvação agora está mais próxima do que quando abraçamos a fé. A noite está chegando, quer dizer, a vinda do Senhor. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz, como de dia andamos decentemente, para podermos dar testemunho. Dar testemunho, irmãos, dentro da igreja, fora da igreja. Nós precisamos dar testemunho dentro da igreja também. Não é só dentro da igreja fisicamente, mas eu falo com pessoas da igreja. Porque muitas das vezes nós temos dado conta testemunho dentro da igreja. Os próprios católicos, vamos falar, muitos cristãos. Não temos dado testemunho como bons católicos. Não temos. Aí é andando em orgias, é católicos andando em bebedeiras, nas trevas. Sabe, indo para Cândido Mota ontem, naquele pequeno espaço, a gente vê ali alguns motéis. Alguns motéis, se você vai pegar a lista de quem está indo em motéis, uma grande maioria estiveram domingo na missa. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós temos que orar, nós temos que fazer alguma coisa. E a evangelizar, e a pregar a palavra, e a viver a palavra. Não é normal. Amém? Nós temos que fazer a diferença. É hora de acordar. Nada de bebedeiras, nada de orgias, nem de devassidão, libertinagem, que é o abuso da liberdade, né? Nem de rixas, nem de ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus, e não procurei satisfazer a vontade da carne.
Não podemos dormir na presença do inimigo. É necessário acordar para a vida. É necessário acordar para a vida. E para encerrar, vou pegar a palavra de Hebreus. Pega comigo aí Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Deixa ela aberta aí. Amém? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Jesus ele disse, não nessa passagem, que não foi ele aqui, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8 e 10, só para te recordar, é aquela passagem que Jesus fala o seguinte: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se teu pé te faz pecar, corta. É melhor entrar manco, é melhor entrar sem uma mão, é melhor sem entrar sem um olho no céu do que para os dois e para o inferno. Você já ouviu essa palavra? Você já leu essa palavra? E o que isso significa para nós, falando hoje numa situação de fugir do pecado? Não é para você chegar e cortar realmente, literalmente, né? A mão, arrancar o olho, não. Isso significa, é tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Fala para esse irmão, nós vamos precisar tomar uma decisão. Fala para ele, nós vamos precisar tomar uma decisão. Olha só o que diz essa palavra de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Procurai a paz com todos e a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quando nós estamos no pecado, nós estamos nos separando da graça de Deus. Procurai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Procurai a paz e procurai a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Está escrito aí. O que a palavra de Deus falou conosco lá no Salmo 107? E Deus enviaria a palavra para nos curar, para nos libertar. Podemos fazer um paralelo aí com João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos curará. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de ser luz. Não podemos mais nos compactuar com o pecado. A palavra que Deus traz no meu coração ardentemente nesse momento é a palavra respeito humano. O que é o respeito humano? Não é o respeito de respeitar a pessoa, as opiniões dela, não é isso. O respeito humano é quando nós fugimos da nossa responsabilidade como cristão e católico, e na hora de nós nos manifestarmos, talvez de manifestarmos até no silêncio, nós não temos coragem. E muitas pessoas não olham para nós e falam assim: ali está um católico de verdade. Porque nós ainda não conseguimos transfigurar a presença do Espírito Santo em nós. E aí para a gente não magoar alguém, nós deixamos de ser um outro Cristo. Deixamos de ser um outro Cristo, um cristão. Um cristão é um outro Cristo. Fala para esse irmão que está do seu lado. Fala para ele, pega nas mãos desse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: as pessoas têm olhado para você e chamado de um outro Cristo.
Hoje o Senhor quer que nós reflitamos. Reflitamos. Se não tem nos chamados de um outro Cristo, de cristão, é porque ainda eu e você ainda estamos falhando na nossa missão de católicos. Hoje o Senhor está nos chamando mesmo a nós pensarmos e repensarmos no chamado que Ele tem para a nossa vida. É hora de despertar do sono. Fala para esse irmão, acorda para a vida. Jesus está voltando. Sabe? A imagem que me vem, a palavra que me vem é a palavra anestesiados. Satanás tem anestesiado as pessoas, inclusive cristãos. E uma pessoa anestesiada, ela fica apática, ela fica paralisada, ela não consegue reagir, sim ou não? O veneno da serpente tem anestesiados muitos de nós, e a gente não consegue agir. E aí a força que o Senhor nos deu, que Ele nos deu um espírito de fortaleza e não de timidez, nós deixamos com que essa graça, e nós nos afastamos da graça de Deus. Somente o poder do Espírito Santo para quebrar essa tibieza, esta apostasia e esta palavra que eu disse agora há pouco, que eu disse que Satanás estava fazendo sobre muitos de nós. Eu não sei se você está se sentindo paralisado na sua fé, na sua vida. Talvez não consegue evangelizar lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua... Mas Deus te chamou para evangelizar. Mas de nós mesmos, Deus trazia isso no coração do Mateus ali no momento que nós orávamos. De nós mesmos nós não podemos. Só a força do Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós podemos muitas coisas. Eu quero pedir hoje, em nome de Jesus, e que Ele traga essa equilíbrio mesmo, essa maturidade para nós nessa noite. Uma maturidade de que nós precisamos sair daqui hoje diferentes, assumindo a postura de cristão. Não estou pedindo para você sair daqui brigando com as pessoas, nem eu. Mas é assumir, é vestir-se de Cristo Jesus, como diz São Paulo. Imagina agora você vestindo de Cristo Jesus, e não é diferente, não é vestir uma blusa, é vestir, revestir, aleluia, de Cristo Jesus. Não vai precisar de muita gente. 12 pessoas se revestiram de Cristo Jesus no início do cristianismo, e chegou até nós. O Espírito Santo de Deus hoje está nos chamando a termos um compromisso com Deus, porque você recebeu esse Cristo Jesus, e Eucaristia ontem, está recebendo também esse Cristo Jesus, palavra, hoje, e recebeu ontem também. Fecha os teus olhos um instante, baixa um pouquinho a sua cabeça, faça a tua oração com Cristo agora em silêncio. O que precisa mudar em nós? Que atitude eu preciso tomar para que lá na minha casa a coisa mude? Que atitude eu preciso tomar para que lá no meu trabalho as pessoas me vejam como um cristão? Que atitude eu preciso tomar e você precisa tomar para que Cristo seja glorificado nos nossos passos? Que atitude eu e você precisamos tomar para que quando nós chegarmos no mesmo ambiente que nós vivemos, gente, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ganha-pão, no mesmo lugar, vamos encontrar as mesmas pessoas, mas as pessoas notem que tem algo diferente. Que atitude que eu preciso tomar? Peça o Espírito Santo agora, peça para Ele te mostrar, peça para Ele agir, peça para o Espírito Santo agora tocar.
Peça, abra os teus lábios, fala: Espírito Santo, me faça um bom católico, me faça um bom cristão. Espírito Santo, muda a minha vida. Chega, eu não quero mais respeito humano, eu não quero mais entrar na mesma conversinha, na mesma piadinha que as pessoas fazem no meu trabalho. Espírito Santo, eu não posso mais ser de Deus apenas dentro da igreja, eu não posso mais conversar as coisas santas dentro da igreja, e quando eu saio, por respeito humano, eu começo a conversar as mesmas conversas fiadas lá fora. Espírito Santo, me dê uma postura de católico, de cristão. Espírito Santo, me dê mesmo uma ousadia de, quando for necessário, me posicionar com sabedoria, porque foi promessa de Deus que Ele não nos deixaria órfãos, e Ele colocaria palavras acertadas na boca de cada um do cristão, de cada um de nós. Peça a graça do Espírito Santo, peça, Ele conta conosco. Deus nos traz aqui toda segunda-feira porque Ele quer nos melhores, para poder ajudá-lo nessa missão de salvar almas.